Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Atitude Empreendedora com vocês, Reginele Sampaio, direto da Espanha, no modo férias, mas estamos aqui firmes e fortes para mais um programa. Esse é o programa Atitude Empreendedora, onde a sua atitude conecta com o seu propósito. Hoje nós vamos falar sobre a autoridade digital. Você já percebeu que tem alguns profissionais que são lembrados quando alguém precisa de algum produto ou serviço? Ao contrário de alguns que ninguém se lembra o que a pessoa faz. Você já percebeu que quando você precisa de algo, você lembra de alguém? Esse alguém é alguém constante. Por que você lembra dessa pessoa? Porque a pessoa trabalhou a autoridade digital. E é isso que nós vamos ver no programa de hoje. O tema de hoje é sobre a autoridade digital. Como que você vai conseguir criar a sua autoridade digital? Porque tem muitos perfis com milhões de seguidores, mas não realizam nenhuma venda. Ao contrário de outros que têm poucos seguidores e conseguem gerar muitas vendas. Qual que é a diferença de alguém que é lembrado e alguém que não é lembrado? Gente, a diferença nem sempre é o talento. Muitas vezes a diferença é a autoridade. Então hoje nós vamos ver como construir uma presença forte no mercado. Uma presença que possa gerar confiança para que você possa se tornar referência na sua área, mesmo sem ter milhares de seguidores. Se você for lá no meu Instagram hoje, eu não tenho muitos seguidores. Porém, tudo que eu consegui até hoje, tudo o que eu conquistei foi através do meu perfil. Assim que eu comecei a minha empresa, lá atrás, quando eu estava com meu kit de papelão, eu já comecei também a criar a minha autoridade digital, a definir o meu posicionamento. Apesar de que naquela época eu nem sabia direito o que era isso. Mas a partir do momento que eu decidi empreender, eu decidi também criar uma presença online. E fui criando a minha marca ali. Hoje eu sou convidada para ir em eventos, eu sou convidada para representar marcas, para ser embaixadora de marcas. As pessoas que moram em Valladolid me viram na Perfumaria Primor como embaixadora de várias marcas da L'Oréal, né, de algumas marcas aí famosas. Então, eu conquistei muitas coisas através dessa autoridade digital. Apesar de que eu já passei por várias fases diferentes. Primeiro, eu era a mulher que queria montar um negócio de decorações e que não tinha uma voz muito trabalhada, uma postura muito trabalhada. Não tinha presença diante das câmeras, a minha voz era trêmula, eu era muito tímida. Então, assim, eu passei pelo processo de começar do zero, literalmente. Eu falo que essa foi a fase do treinamento. Eu estava treinando para me tornar a profissional que eu sou hoje. Então, eu passei por essa primeira fase, a fase de ir treinando a minha voz, treinar a minha postura, treinar a minha fala, de saber o que eu iria falar, criar a minha mensagem, porque no começo eu não sabia qual era a minha mensagem. Então, eu passei por um período aí de criar o meu posicionamento do zero, criar a minha autoridade do zero. E eu posso te dizer que eu consegui. Eu consegui vários clientes. No começo, meus clientes eram brasileiros, depois foram latinos, depois espanhóis. E hoje em dia eu já fiz eventos por toda a Europa, já organizei casamento, já organizei... Gente, já fiz batizado, primeira comunhão, já fiz muita coisa. Eventos de empreendedorismo, networking, muita coisa já fiz. E como eu disse, hoje em dia eu sou convidada para participar de eventos, para participar de
acompanhar, né? Eu fui contratada esse ano 2 vezes como assessora para eu acompanhar profissionais, tipo uma assessora de imprensa, que você vai para ajudar a pessoa a definir a postura, qual a fala, o que que ela vai falar, o que que ela não vai falar. Então, eu já trabalhei bastante aí, nesse sentido. Já representei marcas famosas e já fiz várias parcerias que foram bem legais. Projetos incríveis que nós tiramos do papel. Então, para vender nas redes sociais, você não precisa ter milhões de seguidores. Tem muita gente que pensa que precisa ter milhões de seguidores. E pelo contrário, viu? Eu já conheci profissionais, pessoas que têm milhões de seguidores e que não realizaram nunca uma venda através do Instagram. Eu falo Instagram porque é a rede social que eu estou mais presente hoje em dia. Mas, claro, eu estou presente em todas. Eu tenho perfil no TikTok, no LinkedIn, aqui no YouTube. Então, eu já consegui conquistar uma autoridade digital. E hoje em dia, eu posso te dizer que o meu maior público no meu perfil de eventos é o público espanhol. Eu participei de 2 eventos esse ano. Um foi da Red Record, que é uma comunidade de empreendedores humanista. O que que quer dizer isso? Que o ser humano é o centro dos projetos. Então, participei desse evento e através desse evento eu dei palestras, né, para alunos da Universidade de Valladolid, alunos coreanos, onde eu compartilhei a minha história em inglês. Foi até engraçado essa experiência, porque no último evento eu falei assim, gente, já está tão normal para mim palestrar que eu nem fiquei nervosa. Eu palestrei tranquilamente em espanhol. Eu preciso arrumar um evento em inglês para eu me desafiar e sentir aquele frio na barriga do início, aquela tremedeira gostosa. E dito e feito. Eu falei e pouco menos de um mês depois a oportunidade apareceu. Ou seja, eu criei essa oportunidade, né? Bom, então o que que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos ver o verdadeiro significado da autoridade digital. Vamos falar sobre os 5 pilares que constroem uma marca forte. Como ser lembrada pelo cliente ideal, porque nem todo mundo é o seu cliente. Não me venha com essa história de querer vender para todo mundo. Já dizia sua mãe, você não é todo mundo, tá? Então, atente-se a isso. Fale diretamente com o seu cliente ideal. Quando você define a sua persona, quando você fala, a pessoa fala assim, nossa, como que ela sabe que eu passo por isso? Nossa, parece que ela tá falando comigo, parece que ela leu a minha mente, parece que ela tá aqui do meu lado. Então, assim, é muito legal. E hoje em dia, como nós temos aí várias ferramentas de inteligência artificial, é muito fácil você definir o seu público, é muito fácil você definir o seu posicionamento, é muito fácil você definir o seu arquétipo. É muito fácil, gente. Hoje em dia é tudo mais fácil. A questão é que as pessoas não estão sabendo usar as ferramentas ao seu favor. Nós vamos ver também os erros que fazem muitas empreendedoras permanecerem invisíveis. Tem gente que aparece muito, mas continua invisível. Por quê? Porque não está falando com a pessoa certa e não tem uma oferta bem estruturada. Quando você tem uma oferta bem estruturada, que alguém escuta assim, posicionamento, a pessoa vai falar, a Regi, ela fala de posicionamento. Porque é algo que eu repito o tempo todo nas minhas redes sociais. Nós vamos falar também sobre como transformar o conhecimento em confiança. A confiança é a base de uma boa aparência, de uma boa postura. É a base para você criar o seu posicionamento, para você ser conhecida como autoridade no seu nicho. Então, tem coisas que não tem como você escapar. Você precisa definir antes de começar a aparecer.
Vamos falar também sobre o poder do posicionamento para você atrair oportunidades. Eu consegui clientes lá do Brasil, eu consegui clientes de outros países, eu consegui fazer essa palestra para os alunos coreanos em inglês. Gente, eu já consegui muita coisa. Eu já consegui participar de eventos muito grandes. Tudo através do posicionamento que eu tenho nas redes sociais. Se você for lá, o meu perfil, ele tá todo estruturado, de forma que todos os lugares que você olha, está falando que eu sou mentora de mulheres empresárias e o meu, eu diria assim, o meu nicho, mulheres empresárias, falando sobre posicionamento. O tema central, a ideia, o ICP é posicionamento. Apesar de que eu abordo outras coisas importantes, a parte da mentalidade, onde a gente trabalha um pouco da identidade, a parte da comunicação, onde a gente estrutura a sua história, de forma que você vai contar para o seu público coisas que conectam com a sua oferta e descartar coisas que não fazem sentido. Então, nós vamos estruturar o que você vai mostrar de bastidor, o que não vai mostrar. Tem coisas que você não precisa mostrar para ninguém. Tem que ficar nos bastidores mesmo, em off. Não precisa você fazer da sua vida um reality show. Isso não é necessário. Então, a palavra-chave dessa semana é a autoridade. Nós vamos falar sobre quem busca fama, corre atrás de números. Mas quem constrói autoridade conquista confiança. Quando o cliente confia em você, ele vai comprar tudo que você lançar. Se você começa com um e-book, ele compra o e-book. Se você passa para um curso, ele compra o curso. Se você passa para mentoria, ele compra a mentoria. Se você passa para consultoria, ele compra a sua consultoria e ainda indica pessoas. Então, a confiança é a base. Por que você tem que ser coerente com aquilo que você acredita, aquilo que você pensa e aquilo que você faz? Porque o cliente está vendo se tem coerência. A sua aparência tem que ter coerência com os seus gestos, com as suas ações, com as suas decisões. Muita gente continua invisível porque não tem coerência. Falta coerência entre o que fala e o que faz. Falta coerência na hora de escolher as músicas. Falta coerência na hora de escrever a legenda. Falta coerência na hora de escolher o seu estilo, a sua roupa. Falta coerência na hora de arrumar o seu cabelo, a sua maquiagem, os seus acessórios. Tudo isso conta. Tudo isso conta na hora de montar um posicionamento forte. Tudo isso conta. Então, hoje eu quero já começar lançando um desafio para você. Você vai gravar um vídeo de até 60 segundos respondendo. Por que as pessoas deveriam confiar em mim? Essa pergunta é boa. Você vai publicar nas suas redes sociais, vai observar como a clareza vai fortalecer a sua autoridade e você vai me marcar. @Reginele com 2 L's e Y, Sampaio. Tudo junto, Reginele Sampaio. É muito importante você fazer esse desafio. Ai, mas eu tenho vergonha de gravar. Outro dia eu postei lá nos meus stories. Gente, vergonha não paga os seus boletos. Vender é digno. E toda empreendedora precisa vender. Você precisa vender o seu produto, vender o seu serviço. Gente, a venda faz parte do seu sucesso, é um pilar é o principal. O primeiro é ter o cliente, conseguir o cliente. O segundo é vender. E se você conseguir vender mais de um produto para o mesmo cliente, você pode ficar tranquilo. Seu negócio vai ter sucesso. Então, hoje nós vamos falar bastante a palavra autoridade. E sabe por que eu trouxe esse tema hoje?
porque ele pode mudar assim completamente os resultados do seu negócio. Mudou os meus resultados, continua mudando. Mudou os meus resultados lá atrás, há 6 anos atrás, quando eu comecei. Continua mudando. E através do que eu aprendi, o que eu desenvolvi, porque graças a Deus, eu tenho o privilégio de ser um exemplo para as minhas seguidoras, para as minhas mentoradas, para você que está aí do outro lado me escutando. Graças a Deus, tudo que eu ensino na teoria, na prática, eu aprendi. Eu aprendi na prática. Então, tem muitas coisas que é baseado na minha própria experiência. Então, você vai... não é algo que eu acho, eu imagino, não. É algo que eu vivi e que deu certo para mim e agora eu estou passando para você. Porque tem uma coisa que é totalmente diferente, tá? Uma coisa é você achar que ou parecer que, ou alguém imaginar que. A diferença entre você ser apenas mais uma no mercado digital, se tornar uma referência, uma grande diferença entre você ser mais uma no mercado e você se tornar referência. Tem muita diferença. Há uma grande diferença entre você correr atrás dos clientes e os clientes correr atrás de você, procurar você para resolver o problema deles. Hoje nós vamos falar sobre tudo isso. Muitas pessoas, elas estão confundindo autoridade com fama. Gente, eu sinceramente nunca quis ser influencer e nunca quis ser famosa. Eu quero ser relevante. E como que eu vou conseguir ser relevante? Fazendo a diferença na vida das pessoas. Sendo uma pessoa que transborda na vida dos outros. Através dos meus conhecimentos, através da minha experiência própria. Não é a mesma coisa, tá? Não confunda. Tem pessoas famosas que não têm autoridade. Tem pessoas que são conhecidas e extremamente respeitadas. Então, autoridade, ela significa ser reconhecida, ser lembrada, ser considerada uma referência. Vamos imaginar 2 profissionais. As 2 fazem exatamente as mesmas coisas. As 2 possuem muitas qualidades semelhantes. As 2 cobram valores parecidos, mas uma delas é sempre lembrada, é sempre indicada, é sempre procurada. Será por quê? Porque é a mais barata? Nem sempre. Porque ela construiu a autoridade, tá? Então, quando alguém pensa em determinado assunto, a pessoa já associa a ela. A pessoa lembra dela na hora. E é exatamente isso que você precisa construir para a sua audiência. Uma imagem tão forte, com itens que remetem a você, sejam frases próprias, sejam músicas que você usa sempre, cores que você usa sempre. Gente, tudo importa. Todos os detalhes importam na construção da sua autoridade, do seu posicionamento. Hoje nós estamos focando na autoridade, mas o posicionamento ele vai aí lado a lado, tá? Então tudo importa, tudo é relevante. Você tem que se atentar aos detalhes, ao que você está mostrando e ao que você também não está mostrando. Por que acontece isso? Porque uma construiu autoridade e a outra não. A outra tem uma confusão na identidade, tá sempre trocando as fontes, tá sempre... Cada post é uma música diferente, não tem um padrão. E as pessoas gostam de padrão. As pessoas gostam de histórias, as pessoas gostam de antecipações,
Sabe quando você assistia novela? Eu falo no passado porque eu não assisto mais. Sabe quando você ficava esperando o próximo capítulo? É exatamente isso. Você fica esperando o que ela vai mostrar agora. O que ela vai fazer agora? Nossa, onde que ela está agora? Então, a pessoa, ela fica ali conectada a você e ela lembra de você por conta desses detalhes que você mostra. E é exatamente isso. Você tem que construir com o máximo de detalhes possíveis, tá? Pensar nas músicas, nas fontes, na identidade visual. Qual é o maior erro que as mulheres empreendedoras cometem? Querer criar logo, querer criar página web antes de criar uma oferta bem definida, antes de validar essa oferta, antes de definir como quer ser percebida, para que público ela quer trabalhar e quanto ela vai cobrar, qual vai ser o ticket, né? Se vai ser baixo, se vai ser médio. Tem uma mentora que eu sigo, ela conta que ela é mentora de infoprodutos ticket baixo. E ela conta que quando ela foi lançar a mentoria dela, o mentor dela na época falou assim: não vai dar certo. Você quer ficar milionária? Você quer faturar 1 milhão? Você não vai conseguir com produtos de ticket baixo. Ela foi exatamente ao contrário do que ele falou. E adivinha? Deu certo. Um produto de R$10 deixou ela milionária. Olha para você ver, quando a pessoa tem uma identidade clara, bem definida, uma mensagem clara, uma oferta clara para o público certo, quando ela trabalha a autoridade dela. Olha só, não tem nada que impeça de você conseguir conquistar todos os objetivos que você tem. Não tem nada que vai te impedir. Então, é definir isso antes de você começar algo, né? Validar tudo antes de começar. Então, nós vamos falar sobre os 5 pilares da autoridade digital. O primeiro pilar é a clareza. As pessoas, elas precisam saber exatamente o que você faz. O outro dia me falaram assim: eu não entendo muito bem o que você faz. Eu vejo lá um monte de coisa e eu não entendo. Não vou te mentir, não fiquei preocupada, porque essa pessoa não é o meu público ideal. Então, se não é o meu público ideal, eu não vou nem perder o meu tempo tentando explicar. Se ela não entende, ótimo, ela que fique lá quietinha no canto dela. Porque eu já descobri que eu não vou vender para todo mundo. Eu quero vender para as pessoas certas. E eu quero que essas pessoas certas possam mudar de vida graças ao meu trabalho, graças à minha mensagem. Então, eu não fiquei preocupada de maneira nenhuma. Então, a clareza é algo assim que vai definir os seus resultados. Porque as pessoas que não sabem explicar o que elas fazem, de preferência com uma frase, sem ficar falando demais, com falas complexas, linguagem difícil, gente, não vai conseguir ter resultado. Se cada semana você fala de um assunto diferente, o seu público ele fica confuso. Você tem que estar falando sempre do mesmo assunto. Então, quem confunde não vende. Você tem que definir o que você faz e como você faz. Quem clareia, conquista. Fique com essa frase para você conseguir ter os seus resultados, melhorar, definir a sua autoridade. O segundo pilar é a consistência. Você não constrói autoridade aparecendo uma vez por mês. Ai, mas eu tenho que aparecer? Tem. Outro dia eu estava falando sobre isso. Vergonha não paga boleto. Vender é digno. A Sasha Meneghel não precisa e ela tá lá. Porque ela decidiu não viver na sombra da mãe dela. Essa é a grande verdade.
Ela está construindo a própria história, a própria carreira. Ela está construindo uma marca. A marca própria dela. E ela está fazendo o que precisa ser feito, fazendo stories, fazendo tudo o que tem que ser feito. E dá pra ver os primeiros vídeos que ela estava morrendo de vergonha. Então, você não é diferente. Ela não é diferente de você. Ah, mas ela tem vantagem porque ela é rica, porque a mãe dela abre portas. Não interessa. O que importa é que ela tá fazendo o que tem que ser feito. Ela tá gravando stories mesmo com vergonha. Ela tá começando a criar a marca dela do zero, fazendo o que tem que ser feito passo a passo para conquistar tudo aquilo que ela deseja. E você tá aí inventando desculpa que tem vergonha, que não tem um celular bom, que não tem um local bom para gravar. Gente, eu tô gravando num cantinho que eu tenho aqui no quarto. Não tem que ter desculpa para nada. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Essas frases feitas, algumas fazem total sentido. Então, a autoridade, ela é construída através de repetição. Você precisa repetir. A autoridade, ela é construída com repetição. Você precisa aparecer, você precisa repetir o que você faz. Ai, mas eu já contei minha história muitas vezes. Conte mais, continue contando. É assim que o público vai lembrar de você na hora que eles tiverem um problema, na hora que eles precisarem resolver um problema. Na hora que você se tornar a solução para o problema do seu público, você ganhou, como se diz, zerou a vida, como dizem por aí. Então, ensine, compartilhe, mostre resultados. Faça isso novamente, novamente e novamente, quantas vezes forem necessário. O grande problema de quem é multipotencial é que nós somos boas em muitas coisas. Eu consigo dar palestra, eu consigo organizar um evento do zero, criar a identidade visual desse evento, eu consigo fazer decorações, eu consigo ensinar idiomas, eu consigo fazer o marketing digital do zero até o fim, como se diz, tudo que está incluído no marketing digital. Mas e aí? Eu vou vender tudo? Essa bagunça? Bombril? 1001 utilidades? Não posso. Eu tenho que definir a minha oferta. Eu tenho que vender para o público certo. Entregar a solução certa para o público certo. O terceiro pilar, conhecimento. Gente, você não precisa saber tudo. Você precisa saber resolver o problema, dominar aquilo que você resolve e vender. Muita gente resolve problemas, tem uma oferta bem definida, um público definido, mas não vende. O perfil tá lá bonito, cheio de coisas, cheio de eventos, cheio de fotos e poses e postura e roupa e tal. Mas aí quando a pessoa fala assim, onde é que eu compro? Ela não sabe. Ela não sabe qual é o passo a passo para comprar de você. Aí, consequentemente, você não vai vender. Eu já vi vários casos assim. Não é só um e nem dois. Eu já vi vários. Então, quanto mais você aprende, mais segurança você transmite. O pilar número 4, resultados. Nada gera mais resultados do que transformação. Mostre histórias, mostre depoimentos, casos reais, antes e depois, resultados. Gente, os resultados, eles falam mais do que as promessas. Você ficar prometendo, que você vai ter a sua vida transformada. Uma coisa é você falar, você prometer. Outra coisa é alguém ir lá e falar assim, a fulana me ajudou a ter tal resultado. É totalmente diferente. Um depoimento, um print,
vale mais do que 1000 palavras. Fique com essa, porque isso vai te gerar uma autoridade tremenda. Os seus clientes falando bem de você, não precisa de mais nada. E o quinto é posicionamento, tá? A autoridade, ela é também sobre coragem. Coragem para você defender suas ideias, coragem para você ter opinião própria, coragem para mostrar quem você é, né? Tudo que você acredita. Então, por que muitas empreendedoras não são lembradas? Porque elas vivem escondidas, esperando o momento perfeito, o celular perfeito, o número de seguidores perfeito, esperando experiência, esperando o local perfeito para gravar, ou mais confiança. A verdade é que você não ganha confiança sem aparecer. É igual o músculo. Se você não malhar, não trabalhar o músculo, como que ele vai crescer? Aí, pouca musculação por aqui, né? Então, gente, não tem como. É a prática que vai te levar a um nível melhor. É praticando que a gente aprende. Quando você era criança, de tanto você cair, você aprendeu a andar. Na bicicleta foi igual, de tanto você cair da bicicleta, você aprendeu a equilibrar na bicicleta. Então, como que você vai gerar confiança se você não aparece? Se você não pratica? Se você não fala? Regi, mas eu preciso aparecer? Se você quer gerar confiança nos seus clientes, no mundo todo, vender para o mundo todo, sem ficar dependendo dos seus clientes locais, regionais, é assim, é aparecendo. Muitas empreendedoras talentosas permanecem invisíveis porque têm medo de julgamento. Ai, vão me criticar. Ai, porque as minhas olheiras são muito fortes. Ai, porque eu tenho sinal. Ai, porque não sei o quê. O meu cabelo, a minha roupa. É tanta desculpa que inventa para não fazer o que tem que ser feito que ela acaba sendo esquecida. Quem não é vista não é lembrada. Você se torna esquecida. O mercado, ele não recompensa quem é perfeito. Ele recompensa quem é visto. Ó, coloca a carinha no sol, tá? Tem que colocar a carinha aqui, ó, de frente para a câmera. Tem que aparecer, tem que falar, mesmo errando, mesmo sem ter o cenário ideal, mesmo sem ter o computador que você quer, o celular que você gostaria de ter. Gente, não precisa disso. Então agora eu quero que você faça um exercício. Pensa na sua área. Vamos imaginar que você é uma nutricionista. Quem que é referência na sua área? Quem que é a primeira pessoa que vem na sua mente quando fala de nutricionismo? Provavelmente você lembrou dessa pessoa porque ela já apareceu muitas vezes para você. Porque você segue ela, acompanha o trabalho dela. Sabe, tudo que você admira nela é o que você precisa fazer. Deixa eu te contar um segredo. As pessoas que você segue, elas também tiveram que começar um dia. Elas também tiveram vergonha de começar, medo de começar. Porque ninguém é perfeita. Apenas comece. É no caminho que você vai se desenvolvendo. É no caminho que você vai se tornando melhor. É assim que você vai definir a sua mensagem, repetindo ela 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50, 100, quantas vezes for necessário. Então, seja persistente, visível. Você precisa ser visível, porque a autoridade que você admira hoje foi construída ao longo do tempo. É um longo caminho, gente. Ninguém acorda autoridade em algo.
Lá em Goiânia, minha cidade, né, natal, tem o Dr. Zacarias. Ele é especialista em cirurgia de separação de bebês siameses. Como que ele se tornou autoridade? Ele se especializou naquilo e ele começou a aparecer na televisão. Então, vinham pessoas do Brasil inteiro fazer cirurgia, trazia os filhos para ele fazer a cirurgia. Teve vários casos de separações que hoje em dia as crianças estão completamente perfeitas. Infelizmente, teve casos de crianças que faleceram, mas ele tentou, os pais tentaram, e ele é essa referência. Ele tem mais cases de sucesso do que o contrário. Então, quando fala siameses, todo mundo lembra do Dr. Zacarias. A comunicação que transforma. Para de dizer, eu faço tudo. Eu tô procurando trabalho. De quê? De qualquer coisa. Não, mesmo sendo CLT, pelo amor de Deus. Mesmo sendo CLT. Mesmo se você for uma mulher imigrante que está passando pela fase da sobrevivência, que você tem que recomeçar do zero, que você chegou em outro país só com uma malinha de roupas. Não fale isso, você não faz qualquer coisa, você tem que fazer algo específico. Para de dizer isso. Começa a dizer, eu ajudo mulheres empreendedoras a comunicar melhor e posicionar os seus negócios. Quanto mais específico você for, mais memorável você se torna. Sou especialista em comunicação. Eu sou professora de inglês que te ajuda a destravar o inglês. Eu sou personal trainer que faz treinos personalizados de acordo com o caso de cada mulher, de cada pessoa, de preferência só para mulheres, programas só para mulheres que passaram pela maternidade recentemente, tem diástases, mulheres 40 mais que estão aí na fase dos hormônios da menopausa. Seja específica. Eu demorei a entender isso e nossa, demorou demais para eu conseguir ser específica. Agora, nós vamos para o quadro Atitude em Ação. Pega um papel e responda. Se alguém perguntasse hoje por qual assunto você quer ser lembrada, você vai anotar nesse papel. Qual seria a sua resposta? Aí, depois que você definir por qual assunto você quer ser lembrada, você vai entrar lá no seu perfil do Instagram e vai olhar os seus últimos 9 posts. E aí, eles comunicam essa resposta? Se não comunicam, você encontrou um próximo ajuste estratégico. Lá em Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Você não foi chamada para se esconder. Você foi chamada para iluminar. O seu conhecimento, ele pode ajudar pessoas. A sua experiência pode encorajar alguém. A sua história pode transformar vidas. Por que a sua história é digna de ser contada? Me fizeram essa pergunta e eu fui lá atrás reviver tudo que já passei, fazer um resumo de tudo. Aí eu entendi o quão forte eu sou. Por isso que as pessoas me chamam de guerreira. Eu não gosto muito desse título, mas eu entendi que eu sempre fui muito forte, eu sempre lutei pelos meus sonhos, eu sempre corri atrás, faço o que tem que ser feito. Eu sou incansável. Quando eu decido algo, eu vou até o fim. Então, defina isso para a sua vida, tá? Então, fique com essa frase: quem busca fama, corre atrás de números. Quem constrói autoridade, conquista confiança.
Chegamos ao final de mais um programa Atitude Empreendedora. Hoje nós aprendemos que a autoridade não nasce dos seguidores. Não se preocupe com o número de seguidores, isso é métrica de vaidade. O importante é você ter poucos, porém qualificados, para que você possa vender todos os dias. Nos próximos episódios, nós vamos continuar com esse tema marketing digital e nós vamos abordar aí muitos assuntos relevantes, tá? Então, fique tranquila que eu vou trazer muitos assuntos relevantes. Nós vamos trabalhar para que você possa ter uma autoridade digital forte. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.